Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Hoje estamos aqui com a Juliana Ferreira Rosal. Ela é enfermeira, mestra em avaliação em saúde e doutoranda pelo programa de pós-graduação de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco. Ela atua há mais de 15 anos no serviço público nas áreas de ensino e serviço, educação permanente, atenção primária e planejamento em saúde. E justamente hoje ela vai conversar conosco sobre a abordagem do letramento em saúde na educação permanente de enfermeiros na atenção primária. E aí, tudo bom, Juliana? Tudo bom, professora? Muito bom estar aqui com vocês, né? Antes como ouvinte, né? E agora poder participar. É maravilhoso, assim, estou muito saudosa, honrada, né? De trazer um pouquinho da temática aí do letramento para compartilhar com os colegas que eu tanto escuto pelo podcast, né? E outros canais aí que a gente se comunica. Maravilha. E eu gosto muito também quando a gente começa a ter representantes do Brasil todo, porque a gente vê que cada um está fazendo sua parte, né não? Para a Exato, gente poder compor aí essa grande colcha de vários retalhos bonitos do letramento em saúde, né não? exato. Bom, eu queria avisar nossos ouvintes que provavelmente nós estamos agora trabalhando com séries, 2 a 3 episódios. Então, nós estamos hoje com você em primeiro lugar, mas nós já conversamos nos bastidores e a gente sabe que a sua orientadora tem coisas interessantes a dizer sobre círculos de cultura na aplicação ao letramento em saúde. Então, nós vamos ter uma conversa com ela futuramente e um pouquinho mais futuramente ainda, você volta e nos dá mais um pouco de resultado do teu trabalho. Então, nossos ouvintes vão ter sorte, porque nós vamos estar com essa temática em 3 episódios. Como eu sempre digo, não necessariamente seguidos, porque a gente depende muito da disponibilidade do nosso convidado. Mas haverá esses episódios e vocês vão poder curtir. Então, vamos lá, Juliana, vamos começar? Vamos sim. Então vamos lá. Para iniciar, me fala um pouquinho sobre o teu despertar para a temática do letramento em saúde. Como é que apareceu? Então, né, como num dos podcasts, né, que está aí no ar, eu sou um povo, né, um dos braços lá da professora Margarete, né, que trouxe o curso em 2020 aqui para Recife. E eu participei, né, na verdade, participei naquele momento como gestora da integração ensino-serviço. E veio o convite para o município de Recife, como a gente tem a parceria, né, na rede escola, na rede SUS. Recife foi contemplado, né, com vagas para enfermeiros e para a gestão. Né? E como qualquer encantamento que a gente tem com letramento, né, vem a curiosidade. O que é o letramento? Né? Sou enfermeira de formação, tenho essa atuação na atenção primária, né, na maternidades, UTIs, né, na assistência e, principalmente, 15 anos atuando de fato na gestão pública. Né? E esse olhar despertou, eu disse, vou fazer, tive o convite e fiquei bastante curiosa, né? E vou absorver o conteúdo para tentar multiplicar, né? A gente sempre tem essas parcerias com a Universidade Federal, como campo de prática, né? Como essa articulação ensino-serviço muito fortalecida no município de Recife, né? Como exemplo de territorialização, elas utilizam, hoje a gente tem 8 distritos, eles utilizam o 4 e o 5, né? Como cenário de prática próximo ali à universidade, usando nossos serviços de saúde. E aí veio esse despertar, né? E quando chego na universidade, né? Veio a professora Margarete com a Catarine trazendo esse letramento, né? Que letramento, que tal de letramento é esse? Que me encantou, né? E com esse olhar eu disse, não, a gente tem que disseminar, pulverizar isso, né, para dentro da rede de saúde, né? Não ficar aqui, né, no âmbito só da academia ali, né, com aqueles participantes do curso, né? Então, enquanto enfermeira, né? Fui trabalhar, fiz uma especialização, trouxe o letramento como TCC, né? Submeti o projeto do doutorado com o tema de letramento, né? Fui aprovada também na Universidade Federal, sou egressa de lá como graduação e agora voltando na pós. E me encantei, eu disse, não, tem que trazer isso, né, para, se possível, né, para a categoria da enfermagem, que tem esse ato educativo, né, de estar tanto nos atendimentos, como nos grupos, né, em visita, não tem como tirar,
né, a educação em saúde da enfermagem, e eu queria trazer isso para a enfermagem, ou se pudesse, né, para demais categorias. E aí juntou esse desejo enquanto gestora, né, enquanto categoria, né, da enfermagem, ter vivenciado em alguns momentos a prática, né, da enfermagem como educadora, né, e coloquei o projeto e fizemos, né, fomos aprovados, né, com a minha orientadora. E aí tem aí muito spoiler para dar, né, como você falou, professora, né, só o comecinho agora e me sinto muito honrada de fato levantar essa bandeira do letramento, né? Foi ali só uma pequena pincelada do curso em 2020, né? Já estamos 5 anos após e muita coisa aconteceu após esse curso. E aí é uma interessante aqui para os nossos ouvintes, porque estão realmente vendo, né, o podcast da Margarete, da Catarine, também com a Heloísa e a Virgínia, e aí o pessoal está vendo que elas estão falando lá do curso, estão falando da multiplicação que elas conseguiram, né? E aí você é um exemplo vívido, né, do que aquele curso pôde fazer com a prática da pessoa, né? Porque você despertou a curiosidade de querer saber o que era o tal do letramento, né? Gostou e resolveu usar isso na sua prática, e aí está fazendo doutorado com isso. Eu acho uma maravilha. Acho muito legal. Eu brinco, professora, que eu era agente dupla, né, enquanto enfermeira, né, enquanto gestora, e agora eu sou agente tripla, porque eu tenho agora a docência, né, a pesquisa, né, enquanto pesquisadora, né, e tudo permeando sempre o letramento, aonde eu estou, qualquer espaço, o pessoal, qual é o teu tema da tua tese? Letramento. O que é letramento? E aí a gente fala, né, porque eu costumo dizer que letramento é agro, é pop, é tudo. Onde você vai, você tem letramento, né? Recentemente, uma experiência até pessoal também, né? E aí a gente, sei lá, quádruplo, né? Porque a gente tem também, né, esse papel enquanto pessoa, né? Pessoa física, né? E eu estava numa consulta e o médico prescreveu uma medicação e estava desmamando outra. E aí ele, atrás da receita, do receituário, ele começou a colocar tal dia, desenhando pontinhos, meio comprimido, bem explicadinho. E eu falei para um médico, eu disse, você sabia que isso é letramento em saúde? Ele, poxa, o que é letramento? Aí eu fui explicar, né, que é aquela forma clara, né, ele colocando ali, perguntando se eu tinha entendido, né, e ele se surpreendeu, ele ficou, ai, que legal. E ainda mais, eu posso completar, eu ainda errei. Ainda troquei, né? O que é o que a gente fala, né? Não necessariamente quem tem um alto grau de instrução é uma pessoa letrada, porque ainda assim eu ainda não segui corretamente. Depois a gente fez os ajustes na dosagem, mesmo ele explicando, né? Com todas as técnicas de letramento. Então, veja como o letramento ele permeia, né? Esse lado acadêmico, esse lado usuário, esse lado profissional e esse lado gestão, que é o que eu quero muito, né, trazer e levantar essa bandeira também, né? Porque a gente fala muito dos instrumentos de letramentos para o usuário, né? Nos nossos cursos, formações e pesquisas para os profissionais, né? E o lado gestor, né? Que é hoje é o que me compete, né? O que eu carrego aí durante 15 anos aí de formação, 18 anos de formação e 15 anos enquanto gestora. Então, é nesse sentido que eu quero estar fomentando, cutucando e instigando o lado gestor, né? Do olhar do gestor da importância de trazer esse letramento para dentro dos serviços de saúde, né? Porque não basta o usuário ser letrado, o profissional ser letrado, mas os serviços e organizações também têm que estar preparadas e letradas, não é isso, professora? Concordo plenamente, é uma coisa que nós estamos tentando perseguir agora, colocar a cultura da organização letrada em saúde dentro do Brasil e assim, esses passos de vocês que estão mexendo com isso na gestão já são os primeiros passos para a construção de uma organização letrada em saúde. E você falando, eu lembrando aqui, eu também, com o letramento, eu também mudei um pouco a minha maneira de me conduzir em casa mesmo. Eu tinha um nível de padrão, um protocolo, sei lá, de comunicação com a minha mãe, que era X. Depois que eu comecei a trabalhar com letramento, mudou totalmente, porque aí eu falei, não, ela, tudo bem, ela não tem uma escolaridade tão alta, mas o principal obstáculo nela não é a escolaridade, é a idade, 88 anos. Então, de uns 5, 6 anos para cá,
Eu realmente mudei a maneira de falar com ela para me tornar mais clara, porque às vezes eu falo uma coisa para ela fazer em casa e ela faz errado. Hoje eu me surpreendi, para a gente fazer um paralelo que não tem nada a ver com a nossa conversa, mas é porque foi muito engraçado. Eu comprei 3 calças legging para ela, sem ela experimentar. Eu vi o jeitão, sabia que cabia e comprei, né? E ela chegou para mim e falou assim: Você só comprou uma calça certa, as outras duas não tem nem perigo de dar em mim, elas vão parar na barriga. Eu já tentei e elas pararam no meio da barriga. E uma delas parou no meio da coxa. Ora, a mulher é magra, uma calça M, não era para acontecer isso, né? Aí eu entrei no tal do show back, show me. Eu falei para ela, mamãe, me traz as 3 calças aqui para casa, eu quero que a senhora vista na minha frente. Aí ela pegou aquela chupior, que era pequena, e ela começou a colocar em pé. Aí eu falei, bom, já é errado pela idade, né? Mas uma calça legging, você começar a colocar em pé, para você passar ela no pé, dá muito problema de equilíbrio, né? Eu falei, não, mamãe, a senhora vai sentar. Aí vamos lá, vamos colocar agora. Primeiro a senhora vai enfiar a perna, vai passar o pezinho todo, aí ela vai ficar no tornozelo. Faça isso com a outra perna. Agora vamos subir essa calça até o meio da coxa. Agora a senhora fica em pé e termina de puxar. Pronto, deu tudo certo. Eu mostrando e ela fazendo, ela ficou olhando. Nossa, como essa calça ficou bonita! E não é que deu resultado. Ela não tinha 2 calças, agora ela tem todas 3. A que ela achava que cabia e as outras 2, mas foi questão de mostrar, porque eu tinha explicado para ela e ela não tinha compreendido. Ela estava achando que era só fazer o hábito dela, né? De abaixar e puxar a calça. Uma calça legging, muita justinha, você não faz isso, né? Aí você vê que a gente é obrigado a mudar até isso, né? Mas é só um paralelo, não tem nada a ver com a nossa conversa, Tá, né? tem Mas é tudo a porque ver. eu achei engraçado porque aconteceu exatamente hoje, na hora do almoço, que ela me trouxe as calças para eu olhar. Bom, Juliana, e aí, contextualizando um pouquinho mais isso aí que você já foi detalhando para a gente, essa proposta do letramento em saúde para os profissionais e a importância desse conhecimento para orientar a sua atuação junto a comunidades, vai falando um pouquinho disso, contextualizando isso. Pronto, né, a partir, né, dessa imersão, né, do letramento e eu trazendo para a parte acadêmica, porém no sentido de trazer isso como repercussão para dentro do serviço, né, do município onde eu atuo, eu trouxe como uma proposta de educação permanente, né, que é esse olhar dentro do próprio território, né, respeitando a culturalidade, respeitando o saber popular, né, e entendendo o papel desse enfermeiro na atenção primária à saúde como educador, né, que o letramento tem essa vertente da comunicação, da escuta, né, qualificada. E aí eu trouxe como sugestão de uma educação permanente, né? Minha pesquisa é uma pesquisação, então inicialmente a gente fez um diagnóstico, né? E veio muito a casar, assim, tudo foi muito casadinho, porque foi muito posterior à pandemia, né? Então, elas estavam ávidas, as enfermeiras que participaram da formação do curso, que a gente, né, fez uma pesquisa antes, ávidas por esse momento presencial, ávidas por novos conhecimentos, ávidas por voltar a retomar os grupos terapêuticos que haviam, né, sido suspensos por conta do período da pandemia. Então, elas estavam ávidas por trocar essas experiências, né, por se enxergarem novamente em encontros presenciais, uma trocando, né, o saber com a outra. Então, quando a gente abriu o curso, a gente fez todo esse olhar anterior, essa escuta anterior de gosto, de hobbies, né, de como elas entendiam essa educação permanente, quais tinham sido os temas ultimamente abordados, como teria sido, como era a carga horária, né, e elas referiram muito que a carga horária eram pontuais, que não estavam de acordo com a realidade, que era muito naquela metodologia bancária, que não, muitas vezes não conseguia alguns cursos, né? Alguns elas diziam que foram bons, outros que não traziam muito essa repercussão para o cotidiano e para a prática, e que não havia planejamento, porque às vezes era avisado em cima da hora, elas não conseguiam ter agenda, né? Aberta, fácil para poder trocar. Então, a partir dessa escuta, a gente preparou todo esse momento, né, da formação com antecedência, né, com a divulgação ampla, respeitando tudo isso que foi escutado, né, e trazido dessa necessidade que emergia, né, dentro do território, né,
A educação permanente traz isso, né, no trabalho para o trabalho, né, o grande, né, digamos, jargão, e de fato é, se a gente traz temas que estão no cotidiano, né, que vão fazer diferença para a qualidade da assistência prestada, né, muito melhor, é muito mais efetivo, né, trabalhar com esses temas. Então, e vai trazer essa repercussão muito maior, essa contribuição que era o meu desejo inicial. E a gente colocou tudo isso, né? Fizemos a parceria com a Escola de Saúde do Recife, divulgamos, né? De forma ampla, abrimos, né? E eu muito ansiosa, meu Deus, ninguém vai saber o que é letramento, ninguém vai se inscrever, né? E pasme, né? 25 vagas foram abertas, 25 inscritos. Né? E aí a gente teve todo Olha esse aí, cuidado, né, enquanto pesquisadora, e, né, enquanto trazer a universidade, de escolher local, né, de escolher todo esse arranjo, foi muito bem pensado, né, para que desse certo, né, e deu muito certo, né, todos participaram, houve uma ausência muito mínima, né, de desistência, né, que a gente chama, né, de abstinência, de evasão, mínima, né, mas elas participaram do início ao fim, entendendo o que era o letramento, né, muito gerado também pela curiosidade. E é interessante, professora, que na fala, né, quando a gente traz aquele, né, o que te trouxe ao curso, né, como você chegou e como você saiu, né? E elas falam muito, né? A gente chegou ávida por conhecimento, né? Um pouco desmotivada por conta da pandemia, né? De como retomar esses grupos, cansadas, exaustas, né? Pelo processo de trabalho pós-pandemia e querendo conhecer o letramento, né? E aí quando elas saem, elas dizem assim: "Poxa, que maravilha!" Né? Eu não sabia que o que eu fazia muitas vezes, algumas técnicas elas já utilizavam, era letramento, né? Que legal que o que eu fazia existe uma fundamentação realmente teórica, né? Elas se sentiram mais seguras, né? Diante ao que elas já vinham fazendo de estratégias, né? De que a gente sabe que o enfermeiro, né? Eu vou puxar a sardinha, é criativo, né? O enfermeiro, meu Deus do céu, transforma tudo, né, como forma de educar, de ter um resultado positivo. E muitas vezes não tem às vezes porque não conhece, né, as estratégias de letramento para que tenha de fato aquele resultado positivo. E aí ficam muito cansadas, né? São enfermeiras na sua totalidade, todas concursadas, todas realmente, né, com um grande anos de formação, né? Então não eram enfermeiras inexperientes, eram enfermeiras que já vinham até com curso de especialização, de mestrado, né? Mas estavam ávidas, né, e abertas a conhecer. E aí, como eu falei, né, casou, né, uniu de fato, né, como a gente diz, o útil ao agradável, né, o meu desejo de mudança, de levar esse conhecimento para que o usuário lá na ponta, né, lá naquela unidade de saúde da família, na comunidade, no território, né, utilizasse do que eu havia aprendido, né, e de que elas tinham repassado para as enfermeiras. Então, de fato, foi uma multiplicação. muito legal. Você sabe que você falou que o enfermeiro é criativo, mas eu acho que o brasileiro em geral é É, criativo, né, Juliana? Nós somos muito criativos. Eu acho que é porque a gente passa no país aqui, passou ao longo dos anos, né, com o crescimento relativamente lento do país, a gente passou por tantas situações, o brasileiro de um modo geral, que ele acabou criando ideias novas, criando condutas novas, ele aprendeu a conviver com a diversidade, não é? Então nós somos criativos mesmo, né? E os resilientes, né? profissionais mais ainda, né? Os profissionais mais ainda, né? E Agora, uma coisa que você resilientes, falou né? que é. Como é? E resilientes, né? Traz muito também um Sim, pouco, né, da nossa resiliência. concordo com você, somos resilientes, sim. E uma coisa que você falou interessante, né? Às vezes o pessoal fala, ah, mas a pessoa está achando que já sabe tudo. Eu acho interessantíssimo um depoimento da pessoa que fala, ah, eu não sabia que eu fazia isso, isso aí é letramento. Sabe por que que é importante a pessoa identificar? Porque se ela identifica, ela persiste naquilo. E ela tenta fazer dali para melhor. Então, é importantíssimo que ela se reconheça como um indivíduo que presta um cuidado letrado em saúde. Né? Não é chover no molhado, como se diz. É interessante que a pessoa se reconheça ali, mesmo quando ela já faz, né? Porque é uma maneira de persistir. Quando se usa o nome, a chance daquele nome ganhar espaço é muito maior, né, Juliana? Exato. E elas, de fato, se enxergavam, né?
quando a gente fala, né, do parcela e verifica, né, quando a gente fala de tantas abordagens que a gente trabalhou da comunicação não violenta, né, foi uma temática muito forte, até que me surpreendeu enquanto, né, pesquisadora, enquanto já tinha trabalhado com letramento, né, em alguns momentos a gente, né, estuda bastante, e elas de fato vivenciaram isso e disseram: "Poxa, eu não escuto, né, o usuário, né, a gente é atropelada, fala, 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 mas a gente não escuta, a gente não entende o porquê ele não faz aquilo que a gente está falando", né. E elas retratam muito isso na puericultura, né, da mãe, da introdução alimentar, e que a gente chega falando: "Ah, tem que fazer assim, 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 assim", mas a gente não escuta, né, aquela mãe que não tem o desejo de amamentar, a gente julga, né? E a comunicação não violenta, né? Até usei um podcast que tem para trabalhar com ela sobre a comunicação não violenta aqui da Rebraus, me falava isso, desse não julgar, né? Do entender, da empatia. E elas falavam muito, muito relacionado a isso. Agora eu consigo escutar, né? Agora eu consigo saber e escutar que ele está compreendendo o que eu estou falando, né? Porque antes eu só falava e não parava para escutar se ele estava entendendo o que eu estava falando, né? E elas trazem vários exemplos do dia a dia e de resultados já factíveis, né? Que durante o curso elas aplicaram o letramento. E nós, como a gente fez sequencial de 8 aulas, né? Semanais, fixas, então elas iam, né, para casa, né, trabalhar, né, no âmbito familiar e iam para a comunidade. Então, nos outros encontros, né, posteriores, ela trazia: "Olha, eu apliquei, eu vi isso, eu fiz assim", e trocavam aquelas figurinhas. E, inclusive, uma das recomendações, né, já dando spoiler, da tese, é que a gente fizesse um outro momento, não sei se eu vou conseguir, né, porque a gente já está na reta final e tem prazo, de se reunir depois desse tempo, o curso foi em 2023, para elas trocarem, né? Depois dessa vivência, né? Eu fiz desse jeito, eu fiz pictograma, né? Teve uma que relatou que adorou os pictogramas, né? Você fez, né? Você fez a mala marrom, né? Teve outras que já disseram que já chegaram falando para a médica em mudar a posição do birô, né? Para trazer aquele birô lateral, né, não trazendo aquele olhar, né, de tem um birô no meio, entre eu e você existe uma barreira. E elas mudaram, e que é muito gostoso quando elas falavam, né, da navegação em saúde, né? Para a gente também, enquanto gestão, foi um marco importante, porque Recife, ele vem numa trajetória do Conecta Recife, né, do SUS na palma da mão, né, das informações na palma da mão, né? Desde a pandemia, a gente traz muito forte, né? Foi uma corrente muito forte aqui em Recife da saúde digital, a gente vem se destacando. Mas e meu papel de navegadora, né? E o meu papel enquanto dizer assim, ah, você marca lá a consulta no Conecta, né? Mas explicar, você entende, você sabe como é que você abre, né? Tem alguém que lhe ajude, esse apoio social que a gente trabalhou muito, né, com um dos domínios do letramento, né, da rede, do grupo, daquela adolescente que o apoio social dela é uma amiga, porque ela não vai falar com a mãe ou com o pai, mas ela quer ir na consulta com uma amiga, né, do TikToker, né, de como ela vem e traz essa informação, né, das redes sociais, da fake news, né? Como é que ela está pegando esse adolescente essa informação, né? Porque a gente traz muitas vezes e usa de palavras, né, da linguagem nossa, né, técnica, mas é a linguagem de fato, né, que está acontecendo no nosso dia a dia, né? E aqui em Recife, né, os nossos jargões e o nosso, né, nosso funk, nosso brega, né, e todos os jargões que a gente utiliza aqui, né? Até o nosso prefeito, né, o Nevô, a gente traz isso, né? Que ele pintou a cabe né, o cabelo. É isso, é estar junto, é chegar junto, dizer, ó, eu sou também, né? Sou teu par aqui, tô junto com você, né? E vou nevar junto com você. É a mesma coisa a gente traz como letramento, né? Concorda, professora? Assim, no sentido, eu tô junto com você, você não tá só, né? É aquele domínio de ele tem, ele sabe que tem o apoio do profissional que compreende ele, né? Não é aquele profissional que vem, que joga informação e te vira. Não, é o profissional que se sente navegador junto com o usuário. E aí essas palavras assim abrilhantavam ela. Meu Deus, eu não sabia que isso era navegação. Quando eu mando o paciente, encaminho o paciente, né, para um especialista, para um exame ou até para a farmácia, isso é navegar? Eu disse, é navegar, é explicar, é fazer com que esse paciente vá, né, para a rede. E elas saíram assim,
sempre muito encantadas, a cada encontro com o desejo de voltar, né, numa metodologia que a gente trouxe, né, de círculo de cultura, problematizadora, né, trazendo dinâmicas, né, trazendo a teoria vinha, mas vinha a partir desse conhecimento, né, de histórias que a gente trazia da realidade, para que elas se fundamentassem e falassem, e elas falavam muito, né, porque quando vieram, né, de um momento silencioso, né, digamos, da pandemia, então elas estavam falantes, né, querendo falar muito, e a gente levou isso no momento de realmente, ali é a fala, né, ali é o empoderamento daquele participante, né, e no ciclo de cultura a gente usa como animadora, né, então eu e a professora éramos animadoras, né, a gente só fazia animar ali, instigar aquele processo de conhecimento. Então, o curso ter vindo como uma forma de educação permanente, né, para que elas levassem isso para dentro da realidade, foi muito importante, né? E aplicar, de fato, aquele conhecimento adquirido, que aí, de fato, é a educação permanente, né? Algo que é factível, algo que realmente é vivo, né? É transitório ali, que vai transitando no sentido de estar mudando dentro da realidade. Então, foi uma experiência e vem repercutindo em muitos, muitos aspectos, né? Apesar de ser em 2023, eu trouxe também o exemplo de ter esse grupo do WhatsApp. E até hoje a gente tem o mesmo grupo do WhatsApp, onde a gente compartilha, onde eu estou sempre colocando artigos, temas relacionados, cursos, e nenhuma participante saiu, né? Então também vem uma disseminação lá do curso de 2020, que também a gente tem o grupo, né, das participantes do curso, que está sempre também transitando, né, nesse olhar das novidades, né? E elas ficam, sempre que a gente vai colocando alguma coisa, elas, ai, que bom, que ótimo, né? Quando eu falei que ia estar aqui no podcast, ó, minha gente, muita, eu digo, enfermeiras letradas, muitas novidades vêm aí. Aí elas, ai, Ju, que ótimo, né? Quando a gente se encontra, né? E quando a própria professora vai com os alunos, né? Professora Estela, e leva os alunos, ah, professora do curso de letramento, que maravilha! Então, assim, uniu, integrou mais ainda, né? A academia com a prática, né? A gente sai da academia para a prática. Ah, professora, né? Eu lembro da aula, eu apliquei assim, eu fiz assado, né? E leva isso para o estudante, né? Então, a repercussão já vai aumentando aí, né? Até para a academia, para o estudante vai ficar estagiando naquele momento de formação com enfermeira letrada. Isso é muito interessante, né? É de realmente encher os olhos, né, de alegria, né, de mais encantamento, de poder trazer isso para todas as classes, né, todas as categorias, não só da atenção primária. É, e é como você disse, o aluno, ele sai dali, ele já sai com outra cabeça, né, Juliana? Total. Recentemente eu E é tive essa experiência. engraçado, se você tivesse chance, o tempo é que é problema, mas eu tive oportunidade há uns 14 anos atrás de fazer um treinamento no letramento em saúde e pegar o pessoal 3 meses depois. Foi tão rico, sabe, Juliana? As coisas que, assim, eles vieram tão desanimados, falando para a gente que não tinham conseguido colocar nada em prática. E quando a gente começou a conversar com eles, eles mesmos, a hora que eles estavam dando os depoimentos, eles foram percebendo que eles tinham feito um mundo de coisas diferentes. Quer dizer, eles tinham realmente mexido na realidade. É super legal. Mas se você não fizer para a tese, você faz para o pós-doc. Não, eu fiz para tese, eu fiz, né? A gente voltou o ano passado e coletou essas informações. E aí é o que eu digo, é o outro episódio, né? Vamos falar, já no curso elas já trazem isso, né? E pós, foi um ano e pouco depois, a gente voltou, e aí, meu Deus do céu, eu vou chorar se eu for Maravilha. Pois falar. então você vai vir aqui. Você vem aqui a hora que você tiver com os resultados tabulados, né? Isso, Eu estou tinha nessa fase entendido que final você aí da não tinha. tabulação. Eu tinha entendido que você estava pensando em fazer, mas não sabia se ia dar tempo por causa do Não, prazo. o que eu estou pensando que elas pediram após esse momento das entrevistas, né, da volta um ano depois, elas queriam ainda um outro momento de reencontro delas, porque a gente teve 8 momentos do curso, né, do início ao fim do curso, a gente teve o último encontro, né, foi a culminância, né, a gente discutiu bastante coisas que elas já tinham, né, vivenciado durante os quase 2 meses, mas elas queriam uma volta da volta, assim, né? Um ano e meio, 2 anos depois, que seria, no caso, esse ano.
Mas aí eu não tenho condições ainda, né, mas aí fica Pois aí, é, não tá aí que tá, não tem agora, mas pode ser para o pós-doc, com certeza. Ai, meu Deus, com certeza, né. quero Bom, muito. você já falou também da tua orientadora, já falou do círculo de cultura, isso aí já vai dando um gostinho aí para o nosso ouvinte, porque a gente sabe que vai vir um episódio desse, né. Pois é, que Olha, foi essa minha muito próxima importante. pergunta sim, vai ser sim. E você falou que ela trabalha muito calcada na pedagogia do Paulo Freire e casar isso com o letramento vai ser super interessante. Vamos torcer para ela poder vir logo, né, não, Juliana? Eu Com sei que ela certeza. está atolada de coisa, mas vamos torcer. Pois é, porque houve muito esse entrelace, professora, do letramento ter esse olhar, né, do respeito, né, do empoderamento do sujeito, né? E quando a gente trabalha Paulo Freire, né, trabalha também o círculo de cultura, dessa escuta, né, desse olhar também de entender o outro como sujeito, né, de conhecimento, de troca de saberes que revela isso, né, para o aprendizado. Então, foi também a escolha da metodologia do ciclo de cultura também propiciou muito, né, todos esses resultados que a gente teve. E também vem na fala delas, né, que foi muito bom porque elas estavam esperando, né, aquelas metodologias, vou ficar aqui 4 horas só escutando, né? E não, foram 4 horas que às vezes a gente ultrapassava. Às vezes era de 8 a meio-dia, a gente às vezes dava quase 1 hora da tarde e ainda estava ali no auge das discussões, e elas não queriam ir embora, né? E voltar para a unidade já esperando o próximo encontro, né? Então, assim, foi tudo muito, eu digo, foi muito abençoada, né? Por Deus também. E eu acho que por essa paixão, né, que a gente traz do letramento, a gente consegue envolver, né? Então, elas ficaram muito envolvidas, né? Por esse amor também que a gente tem, né? Em falar e ter esses olhozinhos brilhando, né? E também brilharam nelas. Muito legal. Bom, eu não sei nem como é que eu vou te fazer a terceira pergunta, porque pelo que eu percebo, você gostou de tudo, se apaixonou por tudo, amou tudo, mas a pergunta era exatamente o que que te chamou mais a atenção. Então, o curso que chamou a atenção, né, foi esse despertar delas, né, da curiosidade. Isso aí foi unânime, né, de dizer, eu vim por curiosidade, por estar, né, querendo mudar um pouco, né, fazer essa reflexão da minha prática, né, enfatizando, né, a participação ativa do início ao fim delas, assim, como eu falei, foram pouquíssimas desistências, acho que deixa eu recordar aqui, né? 2 desistências, outras faltaram e não passaram para a próxima etapa, que era a entrevista, mas mesmo assim participaram, né? E essa trazer esse olhar da comunidade do tempo todo para a realidade, jogando a realidade dela. Nada foi inventado, né? Tudo foi de fato do território. Então, trazer essa prática real, né, para uma teoria, né, e falar a mesma linguagem foi o que chamou a atenção, que foi o diferencial, né, essa construção coletiva delas, enquanto enfermeiras, né, enquanto a gente trouxe vários exemplos de grupos, né, de interlocução com a rede, com as equipes, né, a gente trabalhou aqueles domínios do HLQ, né, onde traz justamente isso, esse olhar da compreensão, da navegação, do letramento digital, do apoio social, né, tudo para que elas entendessem o conceito também de letramento, né, as técnicas, a gente foi pincelando tudo isso, né, a cada encontro. Então chamou muita atenção esse engajamento, né, e a fala delas, né, de estarem, né, conseguindo trazer efetivamente para a prática, né, para mudar, né, como você falou no início, né, há de fato mudança. Quem faz e quem entende o letramento jamais volta a ser quem era, né, jamais volta a falar como falava antes, né, a explicar como explicava antes, a dar qualquer informação que seja e a escutar como era antes. Porque hoje eu não escuto mais o WhatsApp em 2 vezes, uma vez. Não, eu escuto em uma, porque eu quero entender o tom, o jeito, a voz daquela pessoa que está falando comigo, né? Recentemente eu saí da gestão um pouco e fiquei 2 meses no PSF e recebi um estudante, um mês a estudante ficou comigo, e no final eu sempre falava, né, de letramento, né, vamos fazer assim, porque aqui é o letramento. E aí no final, no feedback, eu perguntei, o que é que você achou diferente, né? Ela já estava no último período, né? No período final, né, do curricular. Aí ela fez, professora, eu passei a graduação todinha, mas eu nunca tinha entendido nada do que a senhora estava fazendo.
E agora eu entendo por que você explica, o porquê, né, você pega, eu peguei isso das enfermeiras, tá? Do letramento, do curso, né? Quando a gente vai explicar para colocar, fazer a aplicação, né, do creme vaginal, muita gente, ó, você aplica e bota lá de noite, uma vez à noite, tá? Antes de dormir. Tá, mas ela sabe como aplicar, né? Então eu trazia já o aplicador, já deixava na minha gaveta, ó, você vai puxar, você vai colocar até o final, aqui você vai colocar na vagina, né? Introduzir todas as noites. Então, assim, elas ficavam, meu Deus, ninguém nunca me ensinou, né? Talvez estavam fazendo errado, tinham candidíase de repetição, porque ninguém nunca ensinou, né? Outra coisa que eu aprendi do curso também na troca com elas e coloquei em prática é, você vai tomar essa medicação. Mas tomar como? Né? Via oral, é otológico, é um colírio, a gente não explica, vai tomar. Via oral, o que é via oral? Né? Pela boca. Né? Então, quantos é que a gente fala muitas vezes na correria e não entende? Né? Não entende que a gente dá aquela informação, ó, na gestante, né? Consulta de gestante é aquela mais demorada. É ver o exame, é passar novos exames, é fazer o exame físico, é dar orientação nutricional. E a gente vai, não, calma. Primeiro, vamos falar agora, né, de como você está, né? Agora, o que é que você vai fazer? Entendeu? Né? Dá aquela pausa, né? Depois, no final, quais os exames que você vai fazer? Como será a próxima consulta? Né? Então, eu falava muito delicadamente, né? E a estudante, às vezes, não entendia. Aí, quando saiu o paciente, eu dizia, entendeu o que isso é letramento? Ela, agora eu entendi. Então, assim, o papel da gente, né, enquanto enfermeira, né? Também é importante para trazer isso para o usuário e para os acadêmicos, né, para os residentes que passam por a gente, porque o letramento é vivo, né, ele está em tudo. E aí eles ficam, ó, agora é o letramento, ó, agora é o letramento. Então ela já saiu assim, pensando, né, meu Deus, tudo é letramento, bem que você falou lá no início. E é muito legal escutar isso como retorno, né? Isso eu estou falando da minha prática profissional, né? Enquanto gestora É, também, né, tem essa repercussão aí, que eu vou falar mais na frente. é muito legal, porque na verdade, assim, a animadora ou a coordenadora ou a moderadora da sessão saiu letrada em saúde também, né? Saiu mais letrada em saúde, que aprendeu com as experiências das pessoas, né? Muito bacana isso. Bom, mas provavelmente, Juliana, nem tudo são flores, né? Então eu lhe pergunto, quais os desafios que você aponta e as próprias repercussões que você identifica com essa experiência de vocês? Tá. O desafio é, de fato, pulverizar esse conhecimento, né, do letramento, né? Uma fala muito no curso foi: eu queria que o agente de saúde participasse. Eu queria que o médico participasse. Eu queria que a equipe EMUT participasse, né? Então, a pulverização disso é um desafio ainda, né? Dentro da prática, né? Dentro de trazer isso para a realidade das equipes de saúde da família. Então, é um grande desafio que eu venho fomentando, né, enquanto, né, gerente, diretora da atenção primária, que já fui, né, vamos levar isso, né, vamos trazer isso, expandir, né, quem sabe também aí como pesquisadora agora, Deus quiser, no pós-doc, né, vamos lançar aí, né, para que os astros façam que isso aconteça, trazer isso para diversas categorias, né? A gente sabe que não é só na atenção primária, né? Quando a gente vai dar uma alta hospitalar a um paciente, o medicamento está aí em todos os aspectos. Imagina aquela mãe, né, com o bebê saindo com dor, né, às vezes uma cesariana, né, com todo um contexto. E como é que a gente vai orientar e dar essa informação? Ela vai compreender naquele momento de dor, de tanta informação, né? Então, o letramento, esse desafio é trazer o letramento para todos os níveis de assistência, não só a atenção primária, e para, né, diversas categorias, né, que não só a enfermagem, né, que como eu falei, aqui, né, traz mais isso latente, mais forte, como a educação em saúde, né, com os grupos terapêuticos, né, com a própria equipe de enfermagem, a própria equipe, né, dentre eles de saúde da família é um desafio, né, e também para a graduação, né, quando a gente traz o letramento enquanto desafio também para aqui, né, ainda bem que já está crescendo isso, a vertente, né, de cursos, né, de disciplinas, de módulos, seja na graduação, na pós, né, é um desafio ainda, que a gente está fomentando, né? Veja que de 2020 para 25 foram 5 anos que, pelo menos aqui, né, em loco, em Recife, né, eu posso trazer esse olhar que já vem crescendo, né? As formiguinhas vão,
né, plantando aí, vão se multiplicando. Que, inclusive, uma delas, um dos enfermeiros que participaram do curso, também submeteu um projeto de doutorado. Veja, né? Eu submeti do curso 2020, ela submeteu agora do curso 2023 e foi aprovada, e assim vai, e vamos desencadeando aí mais conhecimento, né? E é um desafio que a todo tempo a gente vai quebrando, aonde a gente vai falando de letramento, vai levando essa curiosidade, vai estimulando as pessoas entenderem, né, e também puder aí levantar a nossa bandeira do letramento em saúde, e a importância disso, né, para os resultados e ganhos, né? A gente tem que trabalhar também muito nesse sentido de que ganho esse paciente letrado vai trazer, né? Que resposta satisfatória, que tratamento concluído, né? E tantos outros ganhos que se fala desse usuário e desse profissional que se sente muito valorizado quando realmente aquele paciente de tuberculose que não aderia ao tratamento passa a aderir, né, após ela aplicar uma estratégia de letramento em saúde. Então, é um reconhecimento mútuo, né, para o usuário, né, que vai ter, né, a sua saúde restabelecida, né, digamos assim, e para o profissional, né, que conseguiu combater, né, e trabalhar aquele desafio que ele tinha, aquele obstáculo, aquela dificuldade. E repercussões, né, venho falando aí, né, a repercussão que a gente tem hoje na academia, né, eu venho dando aula, né, venho dando, né, palestras, né, trabalhando, né, TCCs, corrigindo, né, TCCs, trabalhando para pesquisa, a gente tem, eu tive agora, né, junto comigo, 3 graduandas, né, de iniciação científica que trabalharam letramento, né, que a gente vem colocando resumo, né, vem artigos aí por aí que já estão saindo aí no forninho, né? Então vem a residência, né? Trabalhei também na residência, e uma própria enfermeira do curso chegou para mim e disse: Ó, Juliana, tem residente aqui que eu já chego falando do letramento, né? E, né, para essa extensão nos serviços de saúde, aonde eu estou, né, permeando enquanto gestora, né, enquanto também, né, enfermeira em alguns momentos, essa repercussão que vem trazendo, né, essa diferença, né, no atendimento, na qualidade do atendimento. Então, é uma repercussão que é infinita, né? Mas que a gente vem pulverizando, né? Tô louca para que meus artigos saiam aí, para ter mais repercussões na academia, que outras pessoas possam multiplicar, né? O conhecimento que a gente trouxe, né, de um curso, mas que tragam para a realidade mesmo, né? Multiplique esse curso em outros cenários, né? E eu estou multiplicando, né? Mas ainda minimamente. Mas uma dorinha aqui já fez muito verão, viu? Não é? Exatamente, mas é isso mesmo, é isso mesmo. E assim, eu falei no podcast passado que aquela equipe constituída pela Margarete, a Catarina, a Virgínia, a Heloísa, eram formiguinhas bombadas. Você também. Se você está falando em andorinha, você é uma andorinha bombada. Né? Não? Letrada também, bem letrada. É bombada e letrada, é isso aí. Mas muito legal Adorei. essas ideias, né? Eu acho super interessante, viu, Juliana? Porque vocês estão abrindo caminhos mesmo, e isso é importante. O que a gente quer do letramento, a gente só vai ter força com ele quando começar a virar uma unanimidade de fala. E aí a fala unânime, ela gera comportamentos unânimes também. Né? Eu contei essa semana para os meus alunos que estão, né, nesse período de abril, eu estou dando aula de letramento em saúde no mestrado e no doutorado da Universidade Estadual do Ceará. E aí eu estava comentando com eles, né, um comentário jocoso que há alguns anos atrás eu recebi de uma pessoa num curso que eu estava dando de letramento. Eu não sou enfermeira, eu sou nutricionista, né? A pessoa falou assim para mim: você deve ser bem enfermeira, né? Enfermeira é que gosta dessas coisas, né? Assim, pejorativamente falando, entendeu? E eu falei: não, não sou. Se eu fosse, seria um orgulho, mas não sou. Todas as pessoas deveriam querer gostar dessas coisas. Eu falei para a pessoa na hora, sabe? Essas coisas são coisas importantes. Então, não são coisas. São procedimentos, são técnicas, são respaldos teóricos, né? São fundamentos, são princípios, né? Não são coisas, né? Mas é isso aí mesmo, a gente vai mudando a cabeça das pessoas com o tempo. Ainda bem que isso aí aconteceu faz vários anos. Agora acho que ninguém está pensando mais dessa maneira. Juliana, indo para o final agora, você falou que ia falar um pouquinho mais dessa parte da gestão, né? Então, como é que você relaciona a integração ensino e serviço e o olhar do gestor para romper assim esses desafios, otimizar essas repercussões a partir dessa experiência de vocês?
O olhar, professora, da integração ensino e serviço, né, que aí eu trago esse exemplo, de olhar essa academia, né, a grande academia onde acontece, né, todas as inovações, né, vem todas essas atualizações, né, a importância da academia vir para a prática, né, e a prática está dentro da academia nesse ciclo, né, de construção coletiva, de atualizações constantes, porque isso vai repercutir no usuário. Então, enquanto gestor, né, entender, né, a importância da academia, do ensino-serviço, da educação permanente, né, que permeia isso e que as instituições de ensino podem nos auxiliar, né, isso traz um ganho enorme. Então, o olhar do gestor, enquanto ele pensa que a academia junto comigo faz parte, né, da minha assistência, né, isso tem um ganho enorme para o usuário, né, que a gente permeia aí para muitos municípios que tem isso muito distante, principalmente quando a gente vai para municípios distantes da academia, né, distantes da região metropolitana, digamos assim, né, onde tem, né, os maiores centros universitários, né, por isso que hoje existe essa regionalização, né, das instituições, das universidades para dentro, né, dos municípios mais distantes. Aqui em Pernambuco a gente tem muito isso, né, no Agreste, no Sertão, a própria Universidade Federal, aqui a Universidade de Pernambuco, que é a estadual, né, vem trazendo isso para dentro, né, mais para dentro do sertão, Agreste, Zona da Mata, né, para sair um pouco aqui da nossa região do centro. Mas esse entendimento, esse olhar do gestor que, opa, vou pegar a academia também, né, mais um braço meu para fortalecer minha atenção à saúde é muito importante, né? E a gente vem levantando essa bandeira, né? Lá atrás veio o COAPS, veio as contrapartidas, né? E a educação permanente como esse dispositivo transformador. Veja que foi uma formação, foram 8 momentos, e veja a transformação que veio e que repercutiu, né? Eu vou trazer mais à frente o ganho e transformação que houve, né? E o quanto ainda há por vir. Né? Um outro olhar, professora, que me veio agora, é que esse ano é um ano de conferências municipais, né? Conferências de saúde, onde a gente pode legitimar também a educação permanente e o letramento para dentro desse contexto, né? Então, aqui fica o meu olhar de gestora, né? Que estou permeando aí, né? No planejamento, né, que tragam também isso, né? Quando a gente discutir agora, né? A gente vem com as micros regionais, as conferências, e trazer também para esse olhar, né? E para estadual e para nacional, né? Quem dera nós, o Ministério, né? E a gente tem aí do letramento como uma política pública, né? Assim como a gente tem a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do idoso, né? Hoje a gente tem várias políticas, né? Que vem crescendo, né? E a política, né? De educação popular e a política do letramento em saúde, né? Da educação permanente, né? O quanto a gente vem aí estimulando para que também seja um braço forte e um coadjuvante também com as outras políticas, né? Porque quando a gente fala política de saúde da criança e saúde da mulher, um exemplo forte, a gente precisa da educação permanente, né? A gente precisa estar atualizando. Como é que essa puericultura está sendo feita? É numa linguagem clara? É com um folheto, né, explicativo? Né? Como é que está sendo levada essa informação? Né? Aonde essa mãe está pegando essa informação? Aonde ela está navegando? Então, veja que o letramento vem permeando tudo isso. Então, esse olhar do gestor que eu venho trazendo é de trazer para dentro da política de saúde o letramento, né? Então, eu acho que uma grande repercussão que hoje eu tenho, assim, enquanto, né, gestora, que eu vou levantar sempre essa bandeira, é isso, né? Vir como uma política pública, de fato, como um aliado, né? O letramento em saúde, para os resultados em saúde, os tão desejados indicadores que a gente quer alcançar, né? E se a gente não tiver esse olhar do olhar do saber popular, da educação em saúde, né? E o letramento em saúde aí também colaborando, a gente não vai alcançar, né, o tão rápido ou tão mais maior, né, maiores resultados, como a gente faria sem o letramento, as estratégias do letramento. Então, eu fico aí meio permeando nesse sentido, né, batendo na tecla do gestor, né, que aqui estão nos escutando, que temos também muitos gestores, e fazer essa reflexão, sabe, de, pô, poxa, por que eu não vou levar o letramento para o meu plano municipal de saúde? Porque eu não vou levar o meu planejamento,
letramento no meu planejamento das minhas formações de educação permanente e ter esse olhar dentro, né? Falo mais pelo município, que é onde eu permeei mais, né? Mas para dentro do estado, né? E quem dera chegando lá no ministério. Vamos chegar, viu, professora? Com certeza. Tem isso em mente Acredito aí, que sim, levantando a bandeira acredito que da sim. gestora. É isso aí. Inclusive, eu estava aqui pensando enquanto você estava falando, Juliana. É uma coisa interessantíssima, porque os nossos ouvintes hoje eles estão privilegiados porque eles estão com uma técnica, uma acadêmica e uma gestora. Então, é uma coisa muito boa para o nosso ouvinte, porque ele tá conseguindo perceber vários olhares e ele está notando que é possível, sim, o gestor estar consciente dessa importância, né? Estou muito contente, viu, da tua presença aqui com a gente hoje, sabe? Tô louca que você volte, Sim, né? Para continuar nos brindando aí, principalmente com os resultados mais detalhados da tua tese. Tô louca que a tua orientadora venha também para falar um pouquinho mais detalhadamente dos círculos de cultura. Então, para a gente encerrar, eu só queria perguntar se você ainda tem alguma coisa a acrescentar que a gente não tenha perguntado ou discutido. não, professora, eu me encontro de fato à disposição, né, enquanto gestora, como eu falei, né, minha vida aí, gestora, né, pesquisadora, agora trazendo esses resultados, e enquanto enfermeira, né, para colaborar, né, seja em qualquer atuação dessas aí, trazendo o letramento, né, meu nome hoje é letramento, né, a gente sonha, acorda, dorme, tudo é letramento, é agro, é pop, é tudo. Então, me fico à disposição, agradecendo muito pelo convite. Fiquei, de fato, muito feliz, né? Fiquei lá desde o início, desde o primeiro congresso de letramento da Rebraus, né? Eu coloquei trabalho, né? Resumo, né? Venho escutando, né? Participo muito, né? Dos grupos, né? Que a gente tem. E eu, meu Deus, né? Ficava escutando e hoje estou aqui, podendo contribuir, né? E levantar ainda essa bandeira e ser, como você falou, né? Uma andorinha aí bombada e letrada. Contem comigo, viu? Pois eu vou contar mesmo, inclusive, fique à vontade, se você quiser conversar sobre outro tema ligado ao letramento aqui com a gente, independente da continuidade da tua tese, tá? É só falar comigo, a gente abre outro espaço aqui, porque foi muito bom, foi muito produtivo, foi muito rica essa fala sua, e eu estou muito contente por mim e pelos nossos ouvintes. Então, Obrigada, só tenho a professora. agradecer mesmo e, assim, desejar que todos os ouvintes também estejam conosco nos próximos episódios. Agradecer aos nossos ouvintes também, que nos dão força para continuar, né? E, principalmente, como eu disse, agradecer a você pela tua presença aqui hoje, tá bom? Tchau, tchau, minha querida. Até os próximos. Tchau, tchau.